No dia de hoje venho mostrar-vos uma intervenção no Instagram de Manuel Luís Goxa, que é basicamente chamado pelo governo português, pelo qual fez campanha. Manuel Luís Goxa fez campanha pela AD, salvo erro, e veio a público falar sobre o discurso de ódio, ou seja, basicamente foi chamado a dar alguma legitimidade mediática à ideia de que o discurso de ódio é algo que deve ser combatido do ponto de vista legislativo. O que significa, há palavrinhas que passam a ser proibidas e se vocês disserem alguma coisa que desagrade ao ouvinte das vossas expressões e das vossas palavras, provavelmente vocês deveriam enfrentar processos judiciais. Bem sei que quando falamos de difamação ou ameaças de morte, a coisa muda de figura. Agora, o discurso de ódio, como sabem, é apenas ofender pessoas. E reparem, vocês têm que perceber que uma pessoa, quando está ofendida, em primeiro lugar, não passa a ter razão e, em segundo lugar, não é por ter sido ofendida que tem obrigatoriamente que prender quem a ofendeu. Portanto, é tão simples como isso. Estamos a falar de liberdade de expressão. Eu venho falar deste assunto e venho fazer também um breve comentário mais para o fim deste vídeo sobre a questão da reforma laboral. Eu, ao longo destes meses, já tenho dito tudo o que tinha a dizer sobre a reforma laboral. Portanto, hoje perguntam, bom, mas o que é que pensas? Está dito e mais do que dito o que eu penso, mas ainda assim vou trazer algumas conclusões e algumas orientações que eu acredito que, do ponto de vista legislativo, deveriam ser seguidas, na minha mais modesta opinião. Mas, enfim, vamos ouvir Manuel Luís Goxa e fazer os comentários. Eu trabalho com palavras há muitos anos. As palavras aproximam-nos, emocionam-nos, fazem-nos rir e pensar, mas também podem ferir. E há palavras que fazem mais do que ferir. Humilham, intimidam, isolam e afastam pessoas do espaço público. O discurso de ódio não é discordar, não é criticar uma ideia, não é debater. Isso é liberdade da expressão. E a liberdade da expressão é essencial numa democracia. Mas uma coisa é criticar ideias, outra coisa é atacar pessoas por aquilo que são. Pela sua origem, cor de pele, religião, orientação sexual, deficiência, sexo, idade ou identidade. Há quem diga, agora já não se pode dizer nada, mas talvez a pergunta deva ser outra. Podemos dizer tudo sem pensar no impacto que isso tem na vida dos outros? Na Europa, quase metade dos jovens já encontrou mensagens online hostis ou degradantes. Em Portugal, os registros de crimes associados ao ódio também têm vindo a aumentar. E estas ideias têm vários problemas. Em primeiro lugar, esta ideia de que, bom, vocês dizem coisinhas desagradáveis e, portanto, deveria haver uma legislação que vos punisse ou com uma multa. Pensem antes de publicar, como disse a página do X do Reino Unido e, portanto, esta ideia de que tenham cuidado com as palavrinhas porque vocês podem ter problemas com a justiça. Isto parece-me uma frase digna de um regime autoritário / totalitário. E, portanto, tem que se perceber uma coisa. Há realmente palavras desadequadas, há realmente coisas que vocês não devem dizer a outro ser humano porque é desagradável. Agora, isso deve partir da vossa educação. Mais uma vez, é o Estado a querer participar naquilo que são as coisas mais negativas da convivência social, que é, há pessoas que se vão ofender umas às outras. Há pessoas que vão ficar magoadas por palavras. E não é porque as pessoas ficaram magoadas por palavras que vocês têm que ir presos, ser julgados ou pagar uma multa. Porque repare-se, isto depois entra num grau zero de estupidez. Imaginem, por exemplo, quer dizer, nós sabemos que há pessoas, nomeadamente mulheres, que numa determinada altura do mês têm alterações hormonais, ou homens que dormiram mal e que, portanto, são figuras mais sensíveis do ponto de vista emocional e, portanto, basta que vocês ofendam uma pessoa ou que ela se sinta humilhada, dependendo da forma como acordou ou da forma como o seu funcionamento bioquímico, vamos lhe chamar assim, a colocou à vossa frente nesse dia, para vocês arriscarem ir presos. Portanto, quer dizer, eu acho que as pessoas têm que perceber que ouvir coisas desagradáveis é o preço da liberdade de expressão. E se me perguntarem a mim, esse é um preço baixíssimo. Vocês poderem dizer aquilo que vos dá na real gana, mesmo que me ofenda. Aliás, este canal tem diariamente mensagens nos comentários, etc., de ofensas à minha pessoa. Este canal, o TikTok, etc. Portanto, se eu não estivesse disponível para lidar com as ofensas, eu não teria, por exemplo, este canal. As pessoas têm que perceber isto. Há preços a pagar, as coisas
coisas não são jogos de soma zero em que vocês escolhem algo em função de uma coisa e ignoram que isso tem algumas desvantagens, mas deixem-me que vos diga, é uma desvantagem bastante baixa a pagar. Vocês ouvirem coisas desagradáveis é o preço a pagar pela liberdade de expressão. E portanto é tão simples como isso. Uma coisa é vocês serem difamados, alguém dizer publicamente que vocês cometeram um crime que não cometeram. Isso é uma coisa. Agora, uma pessoa que disse algo que vos desagradou, poupem-me um bocadinho, já temos todos mais de 10 anos de idade, temos que saber lidar com as emoçõezinhas e com os desagrados que temos a nível pessoal. Vamos ver a última parte e depois já comento a questão do pacote laboral, que como sabem foi chumbado hoje com o voto contra do Chega. Isto não é apenas a internet, tem consequências reais, medo, vergonha, ansiedade, silêncio. E quando alguém se cala para se proteger, todos ficamos com uma democracia mais pobre. Combater o discurso de ódio não é calar opiniões, é proteger pessoas. É garantir que a liberdade existe para todos, não apenas para quem fala mais alto. Eu acredito muito nas palavras e talvez por isso saiba que devemos ter cuidado com elas. Neste Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio, talvez o apelo seja simples. Antes de escrever, antes de comentar, antes de partilhar, pensemos. Do outro lado, está sempre uma pessoa. Pois, mas a questão do pensemos parte da educação, Manuel Luís Goxa, parte da educação, e como nós retiramos a educação aos pais e a entregamos ao Estado, talvez seja por isso que as pessoas tenham perdido alguma noção do que fazem publicamente e que isso tenha gerado as maiores depravações que o Ocidente já viu, e talvez seja por isso que a nossa forma de estar e a nossa filosofia de vida mais liberal, da qual somos todos filhos, mas eu sou um filho que rejeita o liberalismo, deixem-me que vos diga. Mas talvez seja por isso que temos estas depravações públicas, porque nunca houve um pai presente e uma mãe presente que dissessem o seguinte: meu amigo, estás a dizer barbaridades, meu amigo, isso que tu estás a usar é um disparate, não deves andar nu na rua, as mulheres não devem ter bigode, essa franja que estás a utilizar é ridícula. Enfim, nós temos que ter também um exercício de humildade, de perceber que, primeiro, mais uma vez digo, estarmos ofendidos não nos dá obrigatoriamente razão, e por outro lado perceber que nós somos um bocadinho mais pequenos do que aquilo que imaginamos. As pessoas tendencialmente no mundo liberal, onde só vêem direitos, acreditam que são maiores do que aquilo que na verdade são. O mundo não funciona em torno de uma única pessoa, vocês vivem também em coexistência e são natureza de uma comunidade política e de uma comunidade nacional, e têm que perceber que o mundo não gira em torno de vocês, não é só eu, as coisas não funcionam assim, e portanto talvez seja por isso que educações mais decentes possa gerar pessoas mais educadas. E do ponto de vista da educação, eu não acho que ser mal educado seja um crime, atenção, não acho que seja um crime, mas eu acho que as pessoas devem ser bem educadas. Mas a questão do dever é algo que é incutido através de valores que só se absorvem numa educação bem dada, que parte da família, não parte do Estado. Portanto, isto é estrutural. É uma questão de, não querem ouvir pessoas a dizer coisas desagradáveis ou inconvenientes ou até mal educadas, talvez seja porque as pessoas são realmente cada vez menos educadas na medida em que são separadas da sua família e em que as mulheres que querem ter filhos, ficar em casa, por exemplo, e educar os seus filhos, são tratadas como demónios e como inimigos do feminismo, quando na verdade nós sabemos que sem mulheres não haveria civilização, literalmente não haveria filhos, não é? Por muito que haja pessoas alucinadas que acreditem que os homens possam engravidar. E portanto tudo isto paira em torno da educação, mas a falta de educação não deve ser ilegal, deve ser só desagradável e punida ao olhar social, ou seja, foste mal educado e deves ser chamado à atenção por causa disso, mas não deves ser criminalizado, não deves ser presente a juiz, não deves pagar uma multa, o que quer que seja. Mas enfim, basicamente é este o tema sobre a questão do discurso de ódio. Sobre a questão do pacote laboral, eu já tenho vindo a dizer que tenho um mix de sentimentos sobre o pacote laboral, mas acho que tendencialmente trazia coisas positivas, algumas delas, e outras não. Mas eu acho que as pessoas ficaram com a ideia, pelo menos à direita, de que o pacote laboral resolveria o problema da produtividade. Eu relembro este governo, que inclusive tem um homem secretário de Estado da Reforma do Estado, ministro da Reforma do Estado, agora de repente já não sei, mas Gonçalo Matias tinha o objetivo de reformar o Estado. Eu relembro que, e dou o exemplo, porque eu fui Uber, por acaso de não saberem, eu trabalhei como Uber durante 2 anos, praticamente. Não chegou a 2 anos, mas perto disso. E uma das coisas que eu me apercebia era que quando chegava ao fim do ano eu tinha que parar de trabalhar.
os últimos 2 meses e tinha que ir fazer outra coisa qualquer. Porque se eu subisse o escalão de IRS, eu ia levar uma tamanha tarimba de impostos que nem valeria a pena estar a trabalhar. O que é que eu estou a dizer com isto? Neste momento, o Ministro da Reforma do Estado não disse um pio sobre o facto de termos, em primeiro lugar, um regime que quanto mais vocês ganham, mais impostos vos são cobrados percentualmente, o que é um disparate, está obviamente a cair em cima do mérito e isso é evidente para toda a gente. Mas em segundo lugar, estamos a falar de um regime que tem 9 escalões de IRS. Eu fiz uma pequena estimativa. Se vocês ganharem 2.000 euros brutos em Portugal, vocês largam 500 euros de impostos. E, portanto, uma das primeiras boas ações que vocês podem tomar do ponto de vista legislativo para garantir que as pessoas, por exemplo, como era eu na Uber, poderiam produzir mais, era a garantia de que o facto das pessoas quererem trabalhar mais não vai significar que ficam com menos dinheiro ao fim do ano. Porque o IRS, quando mais vocês sobem de escalão, maior a tarimba que levam. E eu chegava a uma determinada altura, fazia as minhas continhas e apercebia-me que mais valia ficar quieto do que ir trabalhar por meia dúzia de trocos por hora. E, portanto, isso é evidente. Portanto, a questão dos 9 escalões de IRS é um primeiro passo que eu acho que deveria ser tomado muito anterior a esta reforma, que eu já disse que teria coisas positivas e que eu não concordei com a linha vermelha do Chega do aumento da idade, da diminuição, peço desculpa, da idade da reforma, porque o Tribunal de Contas emitiu um visto que dava nota de que em 2050, salvo erro, a Segurança Social teria um buraco de mais de 200 mil milhões de euros. Portanto, é algo absolutamente insustentável e com um buraco destes não podemos diminuir, peço desculpa, a idade da reforma. Mas, antes disso, sobre a produtividade, poderíamos fazer várias coisas. Em primeiro lugar, o IRS, e já nem estou a pedir que se faça só uma taxa única de IRS, estou a pedir 3 escalõezinhos de IRS. Era suficiente. Acho que até já é demais, mas 3 era mais do que suficiente. As pessoas trabalham, ganham o seu dinheiro, acabou, têm direito a ele. 50% do preço dos combustíveis, que aumenta genericamente o custo de vida para a maior parte das pessoas, que, bem sei, além de sobrar mais dinheiro no bolso das pessoas quando vão às bombas de gasolina pôr combustível, pagariam menos, mas não só isso, porque, como sabem, as coisas, os alimentos, etc., aumentam por causa do aumento do preço dos combustíveis, visto que as coisas não são transportadas à água ou à boa vontade. Porque se as coisas fossem transportadas com o combustível boa vontade, talvez fossem mais baratas. Mas uma boa forma de garantir que as pessoas têm mais dinheiro e têm mais tranquilidade económica é escalões de IRS. As pessoas têm que perceber que em Portugal vale a pena trabalhar e a ideia de que quanto mais trabalham, menos vão ganhar ou mais impostos percentualmente lhes são cobrados é um disparate. No meu entender, o ideal seria taxa única, até porque nós sabemos que quem ganha 100 mil euros, 20% de 100 mil euros é um determinado valor, 20% de 100 euros é um valor muitíssimo mais baixo, portanto, essa coisa já está feita, mas se não querem, enfim, pôr só uma, ponham pelo menos 3. 3. Já nem estou a pedir uma, só 3 escalões de IRS. Esse era um primeiro ponto. Em segundo lugar, diminuição nos impostos nos combustíveis. Nós precisamos dos combustíveis para ir trabalhar, para ir a qualquer lado, precisamos dos combustíveis para transportar coisas e, consecutivamente, para ter os alimentos que são transportados por essas coisas mais baratos e, portanto, era essencial. Esses eram 2 primeiros pontos essenciais. Depois, máquina do Estado. Não sei se sabem, mas o Orçamento de Estado prevê 18 a 20 mil milhões de euros anualmente para pagar buracos de corrupção. Nem vou falar dos desperdícios nos mais variados setores, mas é a segunda despesa de Estado. Estamos a falar de uma das maiores despesas do Estado. PSD, nada diz sobre o assunto. Escalões de IRS, não abre a boca sobre o assunto. Impostos sobre os combustíveis, não abre a boca sobre o assunto. E, portanto, o que eu penso é, eles dizem, bom, vamos aumentar a produtividade. Não vão. Porque, mesmo que esta reforma laboral passasse, e vamos partir do pressuposto de que tinha o efeito pretendido, continuariam a haver novos escalões de IRS. Ou seja, pessoas como eu, o Alexandre, que há uns anos atrás trabalhava na Uber, chegaria a dezembro e apercebia-se que a determinada altura tinha que parar de trabalhar. Porque se continuasse, e olhem que eu queria trabalhar em dezembro, porque dezembro, qualquer pessoa que trabalhe na Uber sabe, é um mês espetacular, e portanto, dada a altura eu até tive que alterar para ter as férias noutra altura para poder trabalhar em dezembro. Nós sabemos que pessoas como eu, como há tantas outras que passam recibos verdes ou outro tipo de regime, sabem que determinada altura do ano têm que parar de trabalhar porque se continuarem a trabalhar vão perder dinheiro. Querem maior incentivo para o aumento da produtividade do que a consciência de que se trabalharem o dinheiro fica convosco? Querem maior incentivo do que esse? Não há maior incentivo do que esse. E, portanto,
Eu acho que a linha vermelha do Chega foi errada. Eu não concordei com ela, desde o início que não concordo. A diminuição da idade da reforma com este sistema de segurança social é um erro, no meu entender, mas o Chega poderia ter falado sobre outras questões no âmbito do trabalho. Estruturação das questões dos escalões do IRS, parece-me ótimo. Menos impostos para as pessoas pagarem. Enfim, poderia depois, e o Chega já propôs isso, a diminuição do preço dos impostos nos combustíveis, etc. E, portanto, por um lado, era como eu dizia, eu tenho mixed feelings sobre este pacote laboral, porque eu acho que deveríamos ter começado por outro lado, e estes pontos foram algo que eu disse, e depois a revisão constitucional para garantirmos que o Estado deixa de ser o prestador de serviços principal de Portugal, porque nós sabemos que isso não tem funcionado e temos que dar espaço para parcerias público-privadas, etc, até porque os portugueses já estão a escolher o privado com seguros de saúde, por exemplo, e temos que ter isso em consideração. O Estado tem que existir, principalmente para garantir a soberania nacional, garantindo a tomada de decisão em setores estratégicos de Portugal, não tenho nada contra isso. Agora, o privado pode perfeitamente existir, coexistir com esta garantia de soberania nacional. E, portanto, dito tudo isto, politicamente, acho que só houve um derrotado hoje, se querem que eu vos diga. Agora, saí da substância, estou a analisar a política, que foi o PSD. O PSD, neste momento, que está em terceiro lugar nas sondagens, e Luís Montenegro, que vai a outubro ao Congresso do Partido Social Democrata, salvo erro, vai numa situação em que foi derrotado no Parlamento, numa situação em que perdeu verdadeiramente o jogo político no Parlamento, está numa situação bastante desconfortável e desfavorável, e eu acho que, apesar de tudo, politicamente o Chega pode sair beneficiado do dia de hoje. É como eu vos disse, eu não concordei com as linhas vermelhas, continuo sem concordar, a minha opinião está mais do que dada sobre este tema, não me alinhei com o Chega nos posicionamentos da reforma laboral. Houve outras coisas que sim, apesar de tudo, a descida da idade da reforma não, mas, por exemplo, a limitação da questão das reformas, por exemplo, políticos que se reformem com 10 anos ou 8 anos de carreira, mesmo que seja constitucional, aplicar uma retroatividade, não estou interessado, não trabalharam para ganhar esse dinheiro como as outras pessoas não têm que o ganhar, e portanto medidas como esta para garantir a sustentabilidade da segurança social, parece-me que o Chega esteve bem. Discordei da linha vermelha da idade da reforma e acho que não deveria ter sido esta a linha vermelha. E portanto, dadas as minhas concordâncias e discordâncias que apresentei ao longo dos últimos meses e ao dia de hoje, acho que este assunto está encerrado e decidi colocar tudo neste vídeo, porque nos outros 2 vídeos que publiquei, eu publiquei momentos de hoje da Assembleia da República e não comentário, assim fica o assunto encerrado. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos grato que estejam desse lado, deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.